coisa boa, uma ruim, uma nova e uma coisa velha. 4 coisas e o tema original. Não perca tempo e veja logo o nosso canal. Sociedade de Consumo Pop, estamos de volta com 4 coisas e hoje nosso tema é Indiana Jones, o aventureiro mais famoso dos cinemas, chegou finalmente ao 4 coisas. Vamos falar aqui desse personagem incrível que rendeu vários e vários produtos da cultura pop. A gente vai analisar alguns deles aqui, 4 deles, logo depois da vinheta. Indiana Jones, segura aí. Indiana Jones foi criado por George Lucas, era a cabeça do mesmo criador de Guerra nas Estrelas, que ao mesmo tempo que Guerra nas Estrelas prestava homenagem aos grandes seriados de ficção científica da década de 30 e 40, como Flash Gordon, Buck Rogers, Indiana Jones fazia homenagem aos seriados de aventura e ação da década de 30 e 40, como por exemplo Doc Savage, ou os filmes da Republic Pictures, ou vários filmes interessantes dessa época, como Tesouro de Sierra Madre e China. Um décimo de bilhete, senhor, por 40... Também as aventuras do Zorro e do Cavaleiro Solitário inspiraram George Lucas a bolar esse pacato arqueólogo que na verdade é um aventureiro nas horas vagas e sai pelo mundo encontrando relíquias perdidas, principalmente da cultura judaico-cristã, como a Arca Perdida, o Santo Graal, e que foi icônico nos anos 80, essa revisita a esses clássicos do cinema da época da juventude, não só de George Lucas, como do diretor Steven Spielberg, também estava nessa. Uma das primeiras coisas que o Spielberg mudou quando pegou o roteiro de Indiana Jones é mudar o nome, que o nome era Indiana Smith, e ele trocou para Indiana Jones, o que cá entre nós é muito melhor. Segundo, ele queria o Harrison Ford no papel, mas o George Lucas falou, não quero, porque o Harrison Ford tinha acabado de fazer o Han Solo no Guerra nas Estrelas, e ele também tinha feito o American Graffiti. E o George Lucas não queria colocar o Harrison Ford nem como Han Solo lá no Guerra nas Estrelas, quanto mais um personagem principal em outro filme dele, que era o caso do Indiana Smith, agora Indiana Jones. E eles fizeram os testes com o Tom Selleck, que estava famoso na época como Magnum, detetive particular. Magnum, ele fez uns testes, tem vários vídeos, inclusive, dos testes do Tom Selleck para ser o Indiana Jones. I did what I did. I don't expect you to be happy about it. Mas acabou não dando certo, acharam que o Indiana Jones de bigode ia ficar meio esquisito, então o Spielberg convenceu o George Lucas a abrir mão e chamar o Harrison Ford para fazer o papel do aventureiro. E assim foram lançados 4 filmes de Indiana Jones, reunidos aqui nesse box Blu-ray, juntos com mais um disco só de extras. Primeira vez reunidos todos os 4 filmes em versão digital. Os Caçadores da Arca Perdida completamente remasterizado, quadro a quadro, as cores todas corrigidas, o áudio melhorado em 5.1. Então você tem aqui esse estojinho com 5 Blu-ray, bem legal, uma arte muito maneira, onde você tem todas as aventuras de Indiana Jones, da primeira, da segunda, da terceira e da quarta, que a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Começou com os Caçadores da Arca Perdida, que Indiana Jones vai atrás da Arca da Aliança. Originalmente eram previstos 5 filmes de Indiana Jones, mas fizeram só 3. O segundo foi o Templo da Perdição, que originalmente George Lucas queria fazer numa casa mal assombrada. Mas o Spielberg... Você percebe que o George Lucas, ele vai dar várias ideias daqui pra frente e o Spielberg vai sempre cortar elas de alguma maneira, ainda bem. Pode comparar, né? Vamos botar aqui um número, cada ideia do George Lucas que o Spielberg vetar, a gente vai contar aqui embaixo. Essa foi a primeira. É que o Spielberg já estava fazendo Poltergeist, que era um filme que já tem a ver com o sobrenatural, com fantasmas, então ele não queria mexer nessa história não. Então transformaram a Casa Mal Assombrada em um templo satânico, e assim surgiu Indiana Jones e o Templo da Perdição. Logo depois o George Lucas veio com a ideia de fazer Indiana Jones procurando o Santo Graal, mas aí o Spielberg falou assim, não. É que antes de pegar Indiana Jones para fazer, o Spielberg queria fazer um filme de James Bond, e o George Lucas mostrou a ideia de Indiana Jones, ele preferiu fazer Indiana Jones. Então tiveram a grande ideia de juntar os dois. Vamos chamar o clássico James Bond mais famoso para esse filme. E assim fizeram uma história de pai e filho com o Sean Connery, chegando como Dr. Jones Sr. Junior? Don't call me that, please. Porque o Indiana Jones ele é chamado de Indiana Jones Jr., né? Na verdade, Indiana nem é o nome dele. Indiana é o nome do cachorro dele, que aliás é o nome do cachorro também do George Lucas, na época que ele escrevia os filmes. Depois de Indiana Jones, A Última Cruzada, aquela ideia de 5 filmes não deu muito certo, Spielberg não queria mais, e eles deram uma parada e o George Lucas correu para a TV. Assim surgiu o Jovem Indiana Jones, uma série de TV contando a adolescência, a juventude do Indiana Jones.
Em um desses episódios de O Jovem Indiana Jones, o Harrison Ford fez uma ponta como Indiana Jones já na década de 50. E isso motivou o George Lucas a fazer, puxa, eu vou fazer um Indiana Jones na década de 50 com alienígenas. Não. O Steven Spielberg tinha acabado de fazer Contatos Imediatos, Terceiro Grau e ET. Ele já estava cansado de alienígenas, nem fudendo que ele ia voltar ao tema. Ainda mais depois que Independence Day estourou, aí eles sepultaram de vez a ideia de Indiana Jones contra alienígenas. Até 2008, quando veio o quarto filme da série, finalmente convenceram o Harrison Ford, o Spielberg a participar e fizeram Indiana Jones, o Reino da Caverna de Cristal, que é um filme muito controverso, é um filme que divide opiniões, amores e ódios, e se você quiser tirar a sua conclusão, dá uma olhada aqui nesse box de Blu-ray com todos os filmes e mais um Blu-ray de extras aqui disponível para você comprar. Essa foi a coisa boa sobre Indiana Jones, é claro, a série, a quadrilogia de filmes de Dr. Jones. Tá aqui, coisa boa do Quatro Coisas. Agora uma coisa nova sobre Indiana Jones, um personagem que nunca saiu da mídia, sempre teve bastante lançamento, com essa nova linha de action figures. Está aqui Indiana Jones e o Templo da Perdição, uma action figure baseada no segundo filme de Indiana Jones que foi gravado na Índia. Isso aconteceu porque o Spielberg não queria mais mexer com nazistas, como se o Spielberg enjoasse de mexer com nazistas, né? Então daqui, figura bem legal, ele já todo rasgadão, todo ferrado, fazendo uma referência àquela cena do corte da ponte, né? Uma cena muito icônica e muito bacana de Indiana Jones, ele todo articulado, tem a bolsinha, tem o chicote, tem o facão, o chapéu de Indiana Jones sai, se você jogar ele volta pra ele, porque ele não pode ficar sem seu chapéu. Também temos aqui alguns acessórios interessantes, como umas pilastras, umas paradinhas para você montar o cenário, como aqui um parado de bambu. Temos alguns apetrechos aqui, como o revólver do Indiana Jones, uma cimitarra, o livro de anotações de Indiana Jones, a pedra maluca lá do templo, o pequenino frasco de antídoto, que provavelmente será a primeira coisa que você perderá se você comprar isso aqui, e a cereja do bolo, o bonequinho voodoo do Indiana Jones, cara, que é muito massa, inclusive tem seu chicotinho aqui. A cena do voodoo é muito zoada, né? Muito louca. Então, uma dica de action figure de Indiana Jones, está aqui o Templo da Perdição. Então, o nosso Indy aqui no segundo filme da série, que é o filme mais sombrio, dizem que é porque o Spielberg e o George Lucas estavam se separando naquela época, então eles estavam meio deprimidos e tal, então saiu um filme um pouco mais forte. O filme tem criança, né? O filme com criança é sempre mais complicado. E é o filme também que tem os parceiros sidekicks mais irritantes do Indiana Jones, como aquela mulher que só sabe gritar e aquele japonesinho chato pra caralho. Mas coisa nova sobre Indiana Jones aqui, action figure Indiana Jones. Pra você, coisa nova aqui do Quatro Coisas. Coisa velha, então, sobre Indiana Jones, vamos falar aqui de algumas relíquias que eu reuni buscando em vários templos de sebo sobre Indiana Jones, começando com o Laserdisc de Indiana Jones e a Última Cruzada em Laserdisc. Eu falei várias vezes aqui no Quatro Coisas que o Laserdisc é o que as pessoas tinham entre o VHS e o DVD, cara. Trata-se de um disco, um LP dourado, ou às vezes prateado, que vem várias partes do filme. Ele colocava ele como se fosse um disco assim de vinil e você trocava ele aqui, Indiana Jones e a Última Cruzada, que conta uma história mais densa sobre Indiana Jones. Você descobre mais sobre Indiana Jones, muito mais. Finalmente você descobre por que o Indiana Jones tem medo de cobra, de onde veio o chapéu, de onde veio o nome Indiana Jones, e também conhece o passado dele. O início do filme conta mais ou menos o que vai ser feito depois com o jovem Indiana Jones, só que o River Phoenix faz o papel do Indiana Jones jovem e mostra todos os traumas, como é que ele conseguiu a cicatriz do queixo, como é que ele aprendeu a manejar o chicote. Tudo isso você vai ver nesse filme aqui, que é considerado o melhor do Indiana Jones, é o que fecha a trilogia e o que define essa história de pai e filho, que define várias coisas interessantes sobre esse personagem. Mas não é só isso que nós vamos mostrar. Além dessa coisa velha aqui, temos paródias de Indiana Jones, várias paródias foram feitas, inclusive no Brasil. A gente teve um clássico que é muito raro de achar, é muito difícil de achar,
que é a revista dos Trapalhões, infantil, né? Os Trapalhões são crianças, costumavam fazer várias paródias de cinema e tinha o Indiana Jones. Cara, muito louco. Se você achar esse quadrinho, compra, dá um jeito de ler, que eu tinha, não tenho mais, e eu sou louco pra encontrar e nunca consegui. Além disso, temos clássicos do cinema da Turma da Mônica. Esse aqui, uma paródia onde o Cascão é o Indiana Jones. Trata-se de uma série de Maurício de Souza, onde eles fazem várias referências e várias homenagens a personagens do cinema. Esse número aqui, número 13, é sobre Indiana Jones. E também temos a revista Mad, que também fez uma paródia sobre Indiana Jones e a Última Cruzada, que tá aqui na sua clássica paródia preta e branca, fazendo várias piadas com as situações do filme. Tá aqui esse número que também conta com paródias de Juba e Lula. Cara, são 4 coisas de Juba e Lula, isso é muito louco. Mas essas são as coisas velhas sobre Indiana Jones, aqui no nosso programa, no 4 Coisas. Chegou então a hora mais desesperadora e tensa do nosso programa. Vamos falar de uma coisa ruim sobre Indiana Jones. Será que tem, cara, um personagem icônico, um personagem incrível desse? Será que tem coisa ruim? Claro que tem, porque Indiana Jones também inspirou vários videogames. Temos videogames no NES, temos videogames no Super Nintendo. Temos também uma série bem divertida de Indiana Jones adaptado para o universo Lego, que é bem legal. Mas não estamos aqui para falar de coisas legais, não. Estamos aqui para falar de coisas horríveis. E tem uma versão de Indiana Jones, a primeira versão de Indiana Jones dos videogames, que é simplesmente feita para enlouquecer qualquer pessoa, que é Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida para o Atari 2600. Trata-se do jogo mais demoníaco do Atari, provavelmente. Porque Atari era aquela coisa, os jogos eles não tinham fim, eles simplesmente tinham a dificuldade acrescentada até você não conseguir mais jogar e perder e começar do zero. Assim funcionavam todos os jogos do Atari. E aí algumas pessoas se reuniram e falaram assim, puxa, vamos fazer um jogo que tem fim? Vamos, legal, vamos fazer. Mas vamos fazer um jogo que seja impossível de qualquer pessoa chegar ao fim dele? Tanto por dificuldade como por total confusão? Vamos! Assim surgiu esse jogo aqui, eu vou colocar pra vocês verem. Pra começar, você aparece o Indiana Jones e você não consegue se mover. Por que você não consegue se mover? Porque você precisa de 2 controles pra jogar esse jogo. 2 controles. E meu Atari só tem 1 controle. Acontece que um desses controles, o 2, você movimenta o personagem e o outro você seleciona os itens. Ou seja, você precisa de 2 pessoas pra jogar esse jogo. Se você estiver sozinho, sinto muito se você for filho único, se seu pai não gostar de videogame nem sua mãe, você pode jogar esse jogo fora, porque acabou a sua chance de jogar Indiana Jones no Atari. Então, vamos só falar do jogo, já que não podemos jogar essa bosta. O jogo é o seguinte, é Atari. Então, você pode esperar que Indiana Jones é um monte de quadradinho que se movimenta para uma tela 2D, que você não faz a menor ideia do que é. Se é um labirinto, o que é floresta, o que é mercado. Além disso, os ícones são muito confusos e você não consegue deduzir o que cada ícone faz. Além disso, tem várias situações que você tem que pensar muito e além de pensar muito, tem várias situações que você tem que simplesmente dar muita sorte para descobrir. Tipo uma parede, onde você pega um pedaço da parede usando certo ícone em certo momento, usando um controle de certa maneira e só assim você passa. Então a probabilidade de você ficar preso nesse jogo, ela é imensa. E como o Atari não salva, a probabilidade de você passar dias com o seu console ligado até conseguir fazer alguma coisa nesse jogo é absurda. Então, Indiana Jones no Atari, você vai levar lightsaber na orelha. É isso aí, pessoal, isso foram 4 coisas sobre Indiana Jones, espero que tenham gostado. Falamos aqui de Laserdisc de Indiana Jones, paródias em quadrinhos de Indiana Jones. Falamos também desse jogo horroroso, essa máquina de fazer doido chamado Raiders of the Lost Ark para o Atari. Falamos também do lançamento de Blu-ray com toda a história de Indiana Jones, mais essa action figure aqui também recente do nosso herói. Tem aqui pilastras, pedrinhas e tal, tem um bambu. Sabe qual a diferença do Indiana Jones, da mulher e do bambu? Pois é. E a camiseta da Corobe está disponível para você. É só você ir lá no site da Corobe dar uma olhada no arsenal de camisetas que a Garagem Coroba tem. Essa aqui pode ser sua, vai ser sorteada para todo mundo que for sócio da Sociedade de Consumo Pop. Vai lá no link do Patreon, faz uma pequena doação para o programa que você vai concorrer já a essa camiseta aqui.
E além disso, ter várias notícias exclusivas e privilegiadas sobre o programa e acesso a várias outras novidades, tá bom? Aparece lá! E a gente volta semana que vem com mais um assunto da cultura pop aqui no seu programa preferido de cultura pop. 4 coisas, uma coisa velha, uma coisa ruim, uma coisa nova, uma coisa boa.